Hoje celebramos também a festa de Nossa Senhora do Bom Conselho, que é fruto de um translado, de um quadro de Nossa Senhora, tendo o menino Jesus nos braços, pelos anjos, para uma região lá da Itália. E Nossa Senhora realmente é aquela que nos aconselha, que nos dá o melhor dos conselhos, como ela disse em Caná da Galileia, aos servos, falando de Jesus, fazei tudo aquilo que ele vos disser. Então, se nós ouvirmos os conselhos de Maria, nós atenderemos à vontade de Deus e seremos realmente felizes, que é o que nós buscamos, a felicidade eterna, e tudo isso com os conselhos de Maria. Atendendo aos conselhos de Maria, nosso Senhor realmente transforma as nossas vidas. Mas na epístola de hoje, São Pedro fala algo muito significativo, depois que ele dá alguns conselhos aos pastores. A epístola de Pedro é uma epístola muito bonita e aconselho todos vocês a lerem, né, de uma ponta a outra, né, porque ele começa falando, escreve a um grupo, aos cristãos que estavam sendo numa região difícil, cristãos como minoria, caluniados, maltratados, perseguidos. E ele começa falando da santidade de vida, depois do comportamento nosso diante da sociedade, depois como nós devemos praticar a obediência e, por fim, ele vai falar aos pastores, sobretudo aos presbíteros e bispos que ele tinha constituído. Mas no final, antes do amém, ele diz algo que é muito significativo e que não pode passar despercebido. Aquele que vos chamou em Jesus Cristo a sua glória eterna, o Deus de toda graça, depois de uma breve prova, Ele mesmo vos aperfeiçoará, fortificará e tornará invencíveis. Meditemos este versículo de São Pedro, primeiro, que nos leva a uma grande confiança na graça de Deus. Aquele que vos chamou em Jesus Cristo, o Deus de toda graça. Nós somos cristãos porque fomos chamados. É a vocação que Deus nos deu. O próprio Cristo fala aos apóstolos, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, para irdes e dardes frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então, ser cristão é obra da graça de Deus. Por isso, já no catecismo, no terceiro catecismo da doutrina cristã, a primeira pergunta que se faz, tu és cristão? E a resposta é clara do catecismo, sim, sou cristão pela graça de Deus. Ou seja, ser cristão é obra da graça, é obra de um chamado de Deus e de uma resposta nossa. Então, somos chamados a sermos cristãos e com isso nós somos chamados à santidade. O Deus de toda graça que vos chamou em Jesus Cristo à glória eterna. Portanto, a nossa vocação ao batismo e à santidade é, na verdade, uma vocação à glória do céu, à vida eterna. Por isso nós vivemos aqui na terra como peregrinos, que caminham rumo à pátria definitiva. Vivemos aqui na terra como estrangeiros, porque não temos aqui morada certa, como diz a Sagrada Escritura. Nossa pátria definitiva não é aqui. Estamos aqui por um tempo e depois nós vamos partir. Então temos que viver sempre como peregrinos, como alguém que está preparando a sua viagem para a eternidade, para o céu. Não temos aqui, repito, pátria definitiva, morada definitiva. E é exatamente isso que São Pedro nos chama a atenção. Depois, então, Jesus Cristo, ou melhor, Deus, que vos chamou em Jesus Cristo, a sua glória eterna, depois de uma breve prova. Portanto, nós temos aqui provas.
temos aqui sofrimentos, temos aqui tentações. E o que ocorre diante, por exemplo, do sofrimento? É uma questão que sempre se coloca e sempre se pergunta: por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Será que Deus não poderia acabar com esse sofrimento? Deus, que é todo bondade e todo poderoso, não poderia tirar os sofrimentos dos homens? É uma questão que se coloca, que se poderia colocar, por exemplo, o próprio Adão e Eva. Os dois poderiam chegar diante de Deus, porque o Senhor permitiu que o nosso filho Caim matasse nosso filho Abel. E depois, na história da humanidade, tantas dores, tantas angústias. O mistério, por exemplo, de um Jó, que tinha tudo, e aos poucos vai perdendo tudo. O mistério do sofrimento é algo que interroga a mente humana, e alguns chegam até a dizer: por que nós vemos tantas pessoas boas sofrendo e tantas pessoas más prosperando? É realmente algo que nos leva a questionar a respeito do poder e da bondade de Deus. O Papa São João Paulo II, no seu livro Passando o Lumiar da Esperança, Transpassando o Lumiar da Esperança, ele diz que o sofrimento, mais do que um problema a resolver, é um mistério a suportar e adentrar. Porque o próprio Deus, e Deus nos fez limitados, porque nós somos deuses. E essa limitação nos diz: podemos ir até tal lugar. Como, por exemplo, uma mãe que perde o filho afogado, entrou na água, afogou, é uma limitação. Uma pessoa que, diante de uma doença segue o seu curso normal, próprio da natureza. Então é fruto, primeiro, da própria limitação humana. Segundo, o sofrimento, ele vem também dos pecados. Seja dos nossos próprios pecados, seja dos pecados dos outros. Como Deus, Ele nos criou livres, Ele permite que haja esses pecados por causa da liberdade humana. E existe aquilo que é a vontade permissiva de Deus, e essa vontade permissiva, porque Deus, Ele não quer o mal, mas Ele permite, porque Ele respeita a liberdade humana. Nós não fomos criados como os animais que seguem os seus instintos. Um cavalo, por exemplo, que o homem pode pegar, colocar lá suas selas, seus arreios, e seus freios, e dominar, moldar, e ele não tem liberdade. Assim também nós temos essa liberdade que Deus nos deu. Deus nos criou livres. E em nome dessa liberdade que Deus criou, Deus permite o mal, não que Ele queira, mas porque Ele respeita a liberdade humana. Como respeitou a liberdade de Adão e Eva, de comerem o fruto ou não, como respeitou a liberdade de Caim, e assim na nossa vida. E é por causa dessa liberdade, e que Deus quer que nós o amemos, e amemos livremente, Ele nos ajuda a amar, nos dá a graça para amar, nos dá os mandamentos que nos conduzem a vivermos esse amor, porém Ele respeita a liberdade humana. O sofrimento, pois, é fruto do pecado nosso ou do pecado de outros, seja dos nossos antepassados, seja dos que estão no tempo presente, que nos infligem certas dificuldades, certas dores. Como Deus também permite que o demônio nos tente, respeitando sempre a nossa liberdade. Mas São Pedro dá um outro motivo, e que diz o seguinte: depois de uma breve prova, quer dizer, todo sofrimento, por maior que seja, é sempre uma breve prova. Ele mesmo vos aperfeiçoará, fortificará e tornará invencíveis. Ou seja, as provas dessa vida nos aperfeiçoam, nos fortificam e nos tornam invencíveis.
Toda prova é para isso. Tem como consequência. Se nós aceitamos e aproveitamos aquele momento para crescer, né? Nós nos aperfeiçoamos, porque começamos somos moldados, nos tornamos mais perfeitos, somos moldados pela graça de Deus a vencer as nossas limitações, as nossas imperfeições. Então é preciso, diante do sofrimento, mais do que ficarmos nos lamentando, aproveitarmos aquele tempo para nos aperfeiçoarmos. O que é que Deus quer me dizer quando permite tal dor? O que é que eu posso aprender diante dessa doença, diante dessa pessoa que me maltrata, diante dessa situação da qual eu não estou conseguindo sair? O que é que eu posso aprender para a minha santificação, para que me torne melhor? Esta é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Depois, eu me torno mais forte. Mas como é que eu vou me tornar mais forte? Como é que um soldado vai poder ser provado como soldado se ele não tem que enfrentar o inimigo? Não tem que enfrentar uma batalha. Assim também na nossa vida, quantas batalhas nós enfrentamos no dia a dia. E a principal batalha, que é a batalha contra nós mesmos, e muitas vezes queremos algo que é contra nós mesmos e contra a vontade de Deus. Então nós nos fortificamos diante da batalha. É a famosa comparação que se faz com a borboleta que está lá no casulo e aquele esforço dela de sair do casulo, né, que é difícil, que tem que quebrar o casulo, e aquele esforço dela de sair é que vai adestrando as suas asas para ela poder voar. Assim também nós, esse esforço, essa dor, esse sofrimento vão nos fortificando para que possamos enfrentar as dificuldades do dia a dia. E por fim, São Pedro diz, vos tornará invencíveis, porque com Cristo nós somos sempre vencedores. Portanto, tenhamos diante da dor e do sofrimento uma visão sobrenatural. É claro, nós choramos, nos lamentamos, nos entristecemos, mas nada disso pode nos levar ao desespero, muito pelo contrário, confiarmos na graça, porque é exatamente isso que São Pedro nos diz, né? Aquele que vos chamou em Jesus Cristo à glória eterna, depois de uma breve prova, Ele vos fortificará, aperfeiçoará e tornará invencíveis. E a Ele sim que deve ser dada toda a glória pelos séculos dos séculos. Hoje, como disse, festa de Nossa Senhora do Bom Conselho, peçamos a ela que nos dê a graça de estarmos sempre unidos a Jesus Cristo, atendendo aos seus conselhos, para que tenhamos no sofrimento não um momento de desespero, mas um mistério, né, no qual nós adentramos para nos tornarmos melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.